My father would tell me the most powerful lobby that there is in this country is the Jewish lobby. It's the Israeli lobby. É curioso. Eu nunca votei em Donald Trump, nunca gostei dele. Mesmo assim, não dá para deixar de se surpreender com o que ele virou nesse segundo mandato, né? Aquele cara que prometia enfrentar o sistema, romper com o establishment, né? Colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, America First, acabou fazendo exatamente o contrário, né? Hoje parece mais um político velho, cansado, cercado por gente interesseira, principalmente dominado por forças que não têm nada a ver com os interesses do próprio país, né. O que a gente vê agora é um governo completamente capturado pelo lobby de Israel, já não é influência, né, é controle total. Quando o próprio presidente admite em público que parte da eleição dele foi financiada com dinheiro vindo de Israel, é difícil não perceber como a coisa se deteriorou, né. E o pior é a naturalidade com que ele diz isso, né, como se fosse um detalhe qualquer. O dinheiro do contribuinte americano, o nosso dinheiro, né, sendo enviado para outro governo, enquanto os problemas internos só aumentam, né, inflação, custo de vida, saúde, não tem um aspecto da sociedade americana hoje que você pode dizer que: "Porra, não, isso aqui tá bom", não tem, né. E quem questiona é acusado de tudo, antissemita, traidor, teórico da conspiração. Nesse ponto já não se trata mais de política, né, é submissão. E o mais curioso é que o Trump age assim mesmo sabendo que está empurrando o partido republicano para um desastre, né. Derrota nos midterms, nas eleições de meio de mandato do ano que vem são certas, e 2028 está aí, né. O próximo ciclo eleitoral chega rápido e o Donald Trump não parece estar muito preocupado. Ele prometeu tanta coisa, né, a gente falou tantas vezes aqui no canal, nos vídeos, nas lives, tudo que ele prometeu, fim, do livre comércio, né, proteção, trazer de volta a indústria americana, lei e ordem nas cidades, né, até deportações em massa, do ponto de vista do eleitor dele, essas deportações não estão acontecendo, na velocidade que deveriam, né. Apesar de ser algo tão próximo da gente, né, a gente ter amigos, a gente vê, principalmente no começo do ano aí, depois no verão, as blitz que tiveram aqui, né, as prisões de imigrantes aí, a perseguição, o Departamento de Segurança Interna utilizou tudo isso para fazer um grande show, um reality show, né, muitos vídeos, cortes nas redes sociais, musiquinha, mas a verdade é que a gente sabe quanta gente entrou no país durante o governo Biden, e a gente sabe também que o governo não tem capacidade para deportar em massa como prometeu, né. Ele também prometeu acabar com as guerras, né, nenhuma nova guerra vai começar e vamos focar na América. Agora ele está prestes a iniciar um conflito aí com a Venezuela, né? Conflito que na verdade o interesse é no petróleo, né? Ele já deixou bem claro, vocês roubaram da gente o petróleo de vocês, né? Mais ou menos isso que ele falou, sem nenhuma compensação para os Estados Unidos. É um negócio meio bizarro, mas enfim. É, o problema do conflito com a Venezuela, do ponto de vista americano, é que tem tudo para virar, uma versão moderna aí da guerra do Vietnã, né, porque a gente sabe, muitas florestas na Venezuela, um terreno complicado, pode ser um desastre para um país aí que já está em frangalhos, né, com uma dívida absurda. Ele, como eu disse, prometeu acabar com as guerras, na verdade vai ampliar aí conflitos. E, enfim, tanta coisa acontecendo, né. Essa semana teve uma entrevista da Suzy Wiles, né, deixando pra Vanity Fair aí, que deixou muita gente em choque aí. Ela falou, né, é uma das pessoas mais próximas ali do governo, chefe de gabinete, e falou que o Trump tem um comportamento, uma personalidade alcoólatra, né, que ele é um homem isolado, distraído, né, um cara que tem dormido em reuniões,
tá com dificuldade para ler o teleprompter, né? A saúde, o declínio físico e mental do Trump, ele está acontecendo de forma acelerada, e a gente está assistindo isso ao vivo, né? É um cara que parece realmente muito cansado, sem foco, sem direção, e a única energia que resta ele direciona para os próprios interesses, para cuidar dos próprios interesses, né? Também teve essa semana, vocês viram, né, a morte ali, o assassinato do Rob Reiner, né, diretor aí de Hollywood, e o Trump fez um comentário muito grosseiro, né, logo horas depois da morte dele e da mulher aí, o que acaba mostrando o tipo de vaidade que o Donald Trump vive preso, né? O Trump ele ainda se importa profundamente com o que Hollywood, com a mídia mainstream pensa dele. Apesar de não ter mais essa relevância, para ele tem, né? É algo do tempo dele. É um cara de 80 anos. Ele busca a aprovação dessa elite que rejeitou ele desde 2015. É muito engraçado, porque o Trump era democrata, então você tem gente às vezes que não sabe, mas ele era afiliado ao Partido Democrata, era doador de campanhas democratas, né, andava com muitos políticos democratas lá em Nova York, e só depois que ele foi virar republicano, mas ele nunca foi esse cara conservador. Acho sempre engraçado como ele se tornou essa figura aí, esse ídolo do conservadorismo, né? A verdade é que ele nunca superou os anos 80 e 90, né? Ele continua sendo aquela celebridade com ego super inflado, né? Também teve eu li hoje que metade da fortuna do Donald Trump hoje vem do que ele ganhou com a Trump Coin, né, com aquela criptomoeda que tem o nome dele, né, que foi divulgada, oferecida aí aos seguidores do Donald Trump, né, seria a moeda dos patriotas aí, milhares de pessoas compraram, quando o preço subiu ele puxou o tapete, vendeu tudo, ganhou muito dinheiro, muita gente ficou no prejuízo, né, enfim, foi mais um golpe aí, né, um truquezinho disfarçado de ideal. E mesmo assim, ainda tem gente que acredita que o Trump salvaria o Jair Bolsonaro, né? Foi engraçado. Muitos brasileiros alimentaram isso, né? Essa fantasia pegou forte no Brasil, como se houvesse alguma ligação ideológica, né? Alguma irmandade entre eles. O Trump nunca salvou ninguém além dele mesmo, né? Ele está sempre olhando para o próprio umbigo, no máximo para os interesses da família dele, né? Ele nesse primeiro ano do segundo mandato traiu a própria base, né? Traiu também quem idolatrava ele de longe, né? Decepcionou muita gente que não está atenta ao que está acontecendo. E é isso, né? Hoje o que a gente vê, o Donald Trump é um homem idoso aí, desgastado, né? Tentando manter viva uma imagem que já foi desfeita, né? Um líder que não consegue liderar, repete muito o roteiro. Ele fez um pronunciamento ontem no horário nobre da televisão, deixou vazar para alguns jornalistas importantes que talvez fosse anunciada o início da guerra com a Venezuela, e por isso chamou muita atenção das pessoas. Na verdade, na hora do pronunciamento, o pronunciamento durou quase 20 minutos, e ele ficou falando o tempo inteiro como a economia está maravilhosa, como o país está voando, né? E é muito louco para quem assiste. Eu estava assistindo, você assiste, você está pagando uma fortuna de eletricidade aqui. Você vai ao supermercado fazer uma compra, é caríssimo. O custo de vida tá quase insustentável para boa parte da população. E aí o presidente vai à TV e olha na tua cara e fica o tempo inteiro falando que tá bom pra cacete. Se você tá sentindo que tá ruim, você tá enganado, tá bom pra caramba. É isso, o cara tá tentando te convencer que tá bom, que não tá caro, que não tem inflação, né? É muito louco, porque se tivesse bom, você não precisa ficar o tempo inteiro convencendo as pessoas de que tá bom, né? Mas foi isso que ele fez ontem, mais um papelão, né? E é isso, é um governo aí que na prática já acabou, né? O que resta para o Donald Trump aí agora é esse show, né? E um público que ainda, né? Alguns velhos aí, alguns boomers que ainda acreditam que em algum momento aí aquele personagem, aquele Donald Trump líder vai reaparecer, mas eu não acho que ele tem nem a saúde nem a energia para isso. Valeu?